Estamos de volta, hoje falando sobre a segunda edição do programa Canteiro Escola. Nessa fase, a turma de aprendizes envolvida nas obras vai passar por uma formação de mais de 600 horas. Isso quer dizer que as aulas teóricas e práticas irão durar entre 5 e 7 meses, Arthur. Pois é, e todas essas pessoas serão certificadas pelo Senai nos cursos de pedreiro de revestimento e pintor de obras imobiliárias. A edição 2023 do Canteiro Escola tem um destaque muito positivo e interessante, uma grande participação feminina, com 26 mulheres matriculadas de um total de 60 alunos. Que coisa, né? Vamos voltar a conversar com eles aqui. Esse dado aqui é muito interessante no meio internacional, né? da mulher. Se bem que, historicamente, dentro das obras imobiliárias, quando se fala em acabamento, se fala em mulher, né? Cada vez mais são as mulheres. Como é que foi isso, Kátia? Nós vamos ter... Foi voluntário mesmo? Foi voluntário e nós vamos ter um grande desafio, porque o primeiro Canteiro Escola foi a recuperação das fachadas do mercado das Tulhas, né? Que eram fachadas térreas. Agora, as duas fachadas, elas são imensas, gigantescas. Então, isso vai ser um desafio muito grande nos andaimes. Segurança. As mulheres, segurança vai ter que ser total. As mulheres vão ter que subir nos andaimes, porque as mulheres são usadas muito na construção civil para fazer acabamento interno, de interiores, né? Mas agora elas são mulheres pedreiras e mulheres pintoras. E com relação à pintura, nós temos outro desafio, porque são duas fachadas completamente diferentes em estilos arquitetônicos. Uma fachada que é o antigo colégio jesuíta, que parte dela interna, a fachada lateral e a fachada interior, porque é um U, né? Ela ainda é de pedra. Mas é de qual século? Século XVII. E aí a parte da fachada que hoje externa, é a principal, né? A principal, ela sofreu modificações no final do 19 e início do 20, quando ela recebeu aquela roupagem neoclássica. Então, eles vão utilizar, vão aprender a usar as texturas de tintas minerais, tinta à base de cal, completamente diferente da fachada Art Deco, né, do Palácio do Comércio. Então, vai ser muito rico a aprendizagem, porque eles vão aprender a pintar. Mas então as obras não começam ao mesmo tempo, Começam né? ao mesmo tempo. Então são duas turmas diferentes, aprendendo coisas diferentes. Eles vão ficar se revezando, vão ficar se revezando. E no Palácio do Comércio nós vamos começar com aquela fachada voltada para a Praça Iara Mãe d'Água, na Pedro II, né? Porque a fachada da Rua de Nazaré, essa daí o Canteiro Escola não vai fazer. Ela é muito íngreme, seria muito perigoso para os alunos. Então, a Associação Comercial é que vai ter que enfrentar essa fachada da Rua de Nazaré. Mas as outras todas do Palácio do Comércio, que é gigantesco, essas serão feitas pelo Canteiro Escola. É verdade, é bastante... Vai ser um grande desafio de aprendizagem para eles. Tanto para a turma de pedreiros, porque também são revestimentos diferentes, né? Porque o prédio da Associação Comercial, o Palácio do Comércio, ele já usa o cimento, né? Enquanto que o outro não usa o cimento. Mas o que eu queria tocar, que você estava falando aí de Dresden, não sei o que mais, aí dois grandes historiadores aqui, né? Dois grandes historiadores. O Rodney é um historiador, ele conhece tudo aí, curioso demais. E a Kátia, nossa senhora, dá aula aqui em tudo. Mas, na verdade, você conservar e recuperar o centro histórico é uma tarefa hercúlea. Você já esteve à frente do Instituto Nacional e nesse período talvez seja o período que a São Luís foi mais bem assistida. E hoje nós passamos, depois de 4 anos, numa situação de quase abandono de todas essas políticas, né? E recuperar tudo isso aí, o Canteiro Escola acaba sendo um pinguinho, né? Mas claro que muito necessário. Existe algum benefício fiscal para as empresas que queiram, de fato, participar desse movimento, o Canteiro Escola se ampliar? Nós ainda não pensamos no benefício fiscal, mas dentro, por exemplo, do imposto de renda, né, se a empresa comprovar que ela colocou aquele recurso para uma ação como essa, ele acho que pode obter desconto. A gente vai ter até que estudar. É bom você ter tocado nesse assunto, que a gente não teve assim, essa preocupação. Porque empresas de construção civil, o principal imposto é o ISS, que é municipal. Exatamente. Assim, nós temos no município a isenção do IPTU para empresas que
estão dentro do centro histórico, empresas e proprietários, né, que conservam seus imóveis. Então, você pode obter até 100% da isenção do IPTU, dependendo das condições do imóvel. Mas não é suficiente. E, claro que o Canteiro Escola é só um ponto, mas é um ponto que já traz uma mensagem muito potente. Mas, eu sempre disse que, para a gente poder enfrentar a questão da sustentabilidade do centro histórico, são duas coisas que nós temos que fazer antes de qualquer outra. A primeira é mobilidade para o centro. Sem mobilidade você não tem como chegar, sem você ter como chegar, os imóveis eles vão perdendo o seu valor, o valor monetário, né? Porque valor como história, como memória, esse é imensurável. Então tem que ter realmente mobilidade. Nós ainda não enfrentamos essa questão da mobilidade no centro. Eu vou te interromper aqui porque tem um caso muito próximo a mim. Meu filho trabalha numa grande empresa aqui que vai se mudar agora lá para o centro histórico. E a grande preocupação deles, pai, onde é que eu vou estacionar o carro? Eu disse, eu acho que não pensaram muito nisso ainda não. E você estava falando de Sevilha, Sevilha resolveu isso com... As grandes cidades históricas resolveram. Os estacionamentos subterrâneos. Como é que ficou esse plano de estacionamento aqui? Infelizmente, nós, quando pensamos o programa Parque das Cidades Históricas no Centro Histórico de São Luís, a primeira ação que nós recolocamos recurso foi a contratação do plano de mobilidade. Fizemos um convênio com a Prefeitura de São Luís, na época era o prefeito João Castelo, sim. E por falta de vontade política não foi à frente, o projeto parou pela metade, o que foi uma perda extraordinária para o centro histórico, porque enquanto não resolver esse problema, a gente vai só apenas recuperar os imóveis, isso não resolve. Mas há possibilidade de nessa administração resgatar? Estamos tentando convencer o prefeito de ir nesse sentido. Teria que ser... A ideia anteriormente era fazer uma parceria público-privada para a questão dos estacionamentos, mas tinha todo o plano, né? Tinha um plano para ser cumprido até 30 anos, com, né, uma largueza de tempo de 30 anos. Então, perdemos, por enquanto, esse tempo aí. O plano nós já prevíamos também, colocamos recursos da Prefeitura para que ela fizesse a revisão da legislação urbanística, porque tem que ser feito, né? Então, essas seriam as duas primeiras ações para que realmente você tenha sustentabilidade no centro histórico, atrair pessoas para morarem, porque querem ter estacionamento, e isso tem que ser resolvido. Empresas e tudo mais. O exemplo do seu filho é um exemplo. Ilustra bem, né? Ilustra muito bem. Ali na Praça Benedito Leite, o governo do estado está concluindo um prédio gigantesco, um sobrado, que era o Centro Cacheral, que vai servir para uma universidade. Mais uma vez, nós teremos o problema de como chegar, como estacionar, como acessar. As pontes também, tudo passa pelo centro. Né? O centro é uma passagem para ir para o porto, para a área industrial. Então, a mobilidade ela teria que estudar todo esse fluxo, esse trânsito, né, de como você passa por dentro do centro, de como você chega nele, de como você poderia estacionar, criar os edifícios garagem, criar as vagas, os estacionamentos subterrâneos. Soluções tem. O que falta é vontade política, né, tempo e vontade política, porque o gestor já entra, ele só tem 4 anos, na metade dos 4 ele já está pensando na reeleição. E projetos como esse, às vezes atravessa mais de um mandato, às vezes até 3, para se conseguir concluir. Para se consolidar, né? Exatamente. Agora eu vou voltar, Arthur, àquela informação que a gente deu na abertura do programa sobre a maior participação feminina nessa edição, porque ao que nós conhecemos da B2O, existe já um valor da empresa relacionado a essa maior participação, valorização da mulher em cargos de liderança, inclusive, que essas mulheres, é o que essas mulheres podem vir a ser. Daqui a pouco empreendedoras também, começam como pedreiras, pintoras, e daqui a pouco são empresárias, por que não? Então, eu queria te ouvir sobre esse avanço, considerado aí por nós, que temos visto as estatísticas, um avanço. Eu acho que toda a indústria está precisando, tem se renovado e é preciso responder às mudanças, né? Nós temos uma forma bem específica de ver isso. Eu acho que a inclusão é um papel muito importante nosso,
né, incluindo com as diferenças, eu acho que isso é muito importante. Hoje, por coincidência de manhã, até o pessoal que cuida aí da nossa estrutura de SG, hoje teve a inauguração de uma classe de jovem aprendiz, que era para empoderamento feminino. Na verdade, é uma classe de jovem aprendiz, somente mulheres. Foi liderada pela Iraci, que trabalha conosco, que veio da Alumar, aí a gente teve que tirá-la de lá, né, para trazer, porque a Alumar ela tem historicamente uma postura muito forte em relação a essas iniciativas, tem um programa muito robusto também. Então a gente tem tido ações. Eu acho que a indústria ela precisou reagir. Eu acho que o reflexo aí no Canteiro Escola não é provocado pela indústria, mas o ambiente ele está reagindo a isso, né? Agora, como tudo, às vezes a gente tem interpretações sobre o tema, às vezes mais extremas ou não, mas o ponto é que a inclusão ela é necessária, né? Eu acho que os dois gêneros, ou todos os outros gêneros juntos, todos têm a capacidade de agregar. Eu acho que aí, como foi citado, as mulheres normalmente são colocadas para acabamento exatamente por uma questão de sensibilidade e uma capacidade de fazer isso melhor do que os homens, né? Eu já vi restauradores masculinos, restauradoras mulheres, né, femininas, mas eu acho que essa iniciativa ela é fundamental não só nessa questão, mas em toda a indústria. A indústria está reagindo, a atuação social pede isso, né? Os trabalhos que você tem nas funções de liderança, as mulheres também. Eu acho que não há nenhuma empresa, se olhar até da forma com que as empresas estão postando nas redes sociais suas informações, você vê que hoje a informação sobre a quantidade de mulheres exercendo determinadas posições ou avançando em cargos de liderança, ou a porcentagem de mulheres dentro daquele quadro, hoje já começa a virar uma informação pública, e ela vira uma informação pública porque ela é importante, senão ela não era divulgada. Então, eu acho que o Canteiro, novamente, está numa posição de vanguarda, ele está trazendo essa mensagem de que isso tem que ser considerado dessa maneira. Nós estamos num mês aí internacional das mulheres. Eu acho que uma coisa importante é a gente conseguir fazer com que esse mês, que é normalmente onde se concentra muita coisa em relação ao feminino, muita atividade, ele não seja um mês que comemore um certo tom de exclusão, porque o mês quando você tem um Dia Internacional das Mulheres e não tem um dia dedicado aos homens, você parte de uma premissa de que ela é tratada com uma certa diferença. Eu acho que a gente tem que comemorar, mas comemorar incluindo e comemorar reconhecendo a capacidade de entregar tanto quanto o outro, mesmo havendo diferenças entre os dois. São diferenças naturais que existem e vão continuar existindo, mas que os dois são iguais nas suas entregas. Então, eu acho que esse é um ponto relevante. Esse mês ele é muito forte quanto a isso. Aí o Canteiro inaugurou agora, acaba tendo um contingente feminino grande, a gente tem iniciativas, a gente tem trabalhado para que essas iniciativas elas tenham um mês como um bom marco, porque na memória fica forte, porque é um mês representativo, mas tem uma narrativa e uma ação de longo prazo. Eu acho que a B2O faz isso nas suas empresas, que a B2O é uma empresa de participações e que tem empresas dentro desse guarda-chuva que atuam na área de eletromecânica, atuam na área marítima, atuam na área de tratamento de águas e efluentes, mas todas as outras companhias que estão participando, e eu acho que muitas que não estão, mas que são de grande porte no estado ou no país, todas estão atuando de forma inclusiva em relação ao feminino, e eu acho que é um reflexo do que nós estamos vivendo hoje. E é uma evolução, e eu acho que é um passo que não vai retroagir certamente, o que é o melhor para todos, né? Uma coisa que está se consolidando de forma muito forte. Verdade. Vamos fazer um intervalo. Vamos fazer o último intervalo para chamar o nosso último bloco, porque conversa boa é assim, a gente começa e o tempo já vai esgotando. Já vai esgotando. Mas vai ser rapidinho. A gente volta em instantes com mais negócios na pauta.